O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens quem eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos já tinham um tempo que estava caminhando com Jesus, e Jesus, por onde ele andava, começou a espalhar a sua fama, os comentários a respeito de quem seria. E Jesus estava caminhando com os discípulos, a região de Cesareia de Filipe, e pelo caminho resolveu perguntar, né, o que as pessoas estavam dizendo, né, ali a respeito dele. Aí os comentários, que era João Batista, que tinha voltado dos mortos, né, que havia ressuscitado e estava no meio ali. Uns nem sabiam que João Batista tinha morrido, que era profeta Elias, ou dos profetas antigos que estavam ali. Então, tinha vários comentários, mas nenhum falava que realmente era Jesus. Aí Jesus foi e perguntou para eles, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, em nome dos outros discípulos que ali estavam, respondeu: Tu és o Messias, né? O Filho de Deus, aquele que virá para nos salvar. Ele pediu para não contasse, né? Mantesse aquilo ali. Mas por que Jesus ficou perguntando aos discípulos? Porque ele fez 2 perguntas: para os outros e para os discípulos. Para os outros, quem eu sou? E para vós, quem eu sou? O que nós conhecemos de Jesus? O que você conhece de Jesus é o que você ouça os outros falar? Sabe quando você não conhece uma pessoa pessoalmente e ouve muito falar daquela pessoa, e é uma pessoa assim que conhecida, que faz alguma coisa, e você vê muitos comentários a respeito daquela pessoa, sendo que você nunca viu aquela pessoa. Se você nunca viu, você vai ter o conhecimento o que ouvir dizer a respeito daquela pessoa. Quando você tiver um contato com aquela pessoa, você vai perceber se realmente ela é tudo aquilo que as pessoas diziam, de bom ou ruim. Você vai fazer a experiência. E quando você fazer a experiência com uma pessoa assim, você vai perceber. Se falava muito bem daquela pessoa, talvez quando você ter sua experiência, vai falar assim, ela não é tão tudo aqui de bom que as pessoas diziam. Ou, a maioria das vezes, as pessoas falam mal, né? Fala tão mal daquela pessoa e você ouça falando várias vezes e você não conhece. Aí quando você conhece, você vai ver que não é tudo aquilo que o outro dizia a respeito daquela pessoa que você conheceu. Então, por mais que alguém fale de uma pessoa para você, você não vai saber tudo. Você vai ter aquilo que os outros falam, mas você não tem a sua experiência pessoal
com aquela pessoa. A partir do momento que você tiver uma experiência pessoal, que você vai realmente tirar suas próprias conclusões, se realmente a pessoa é exatamente aquilo que dizia, se ela pode ser ainda melhor ou pode ser pior do que você ouviu dizer. A experiência é tua. E com Jesus? A tua experiência é essa que você apenas ouça falar? Ou você já tem uma experiência com Jesus? Qual a sua experiência com Jesus? Qual o seu contato? Qual a sua proximidade? Qual a sua relação que você tem com Jesus? Você conhece Jesus só apenas de ouvir dizer? Ou você conhece Jesus porque você aproxima dele e deixa que ele faz parte da sua vida e você quer manter próximo? E você já tem a sua experiência de contato pessoal com Jesus? Então nós precisamos mais desse contato. Porque tem muitos por aí que ouvem falar, ouvir dizer, mas não quer escutar. Até ouça. Às vezes nós estamos num lugar, tem um monte de gente falando ao mesmo tempo. Tipo, você está na feira, no mercado, passa um monte de abelha ali. Você escuta muito barulho ali, mas você não entende o que está falando. Para muitas pessoas, eles escutam falar muito de Jesus, mas não compreende. Não absorve isso. Apenas como se fossem uns ruídos e a pessoa não conhece. Né? E para muitas pessoas é como falar de Jesus apenas barulho que os outros falam, mas não acolhe para si. Então, não tem essa experiência com Jesus. Não tem esse conhecimento com Jesus. Então, a nossa experiência com Jesus é só aquele do ouvir dizer, daquilo que diz a seu respeito, ou eu já tenho a minha experiência, a minha proximidade com Jesus? Por isso Jesus perguntou, o que os homens dizem quem és? Quem sou eu? O que vocês que caminham comigo, comem comigo, dormem comigo, estão comigo o tempo todo, o que vocês dizem quem realmente eu sou? Tem alguma dúvida ainda de que realmente eu sou? Mesmo Jesus estava caminhando com os discípulos, né? Ficou aproximadamente uns 3 anos de convivência, né? Muitos eles começaram a compreender as coisas depois da ressurreição de Jesus. Quer dizer, entender tudo que Jesus estava dizendo. Muitas coisas eles tinham dúvida no coração, né? Porque nós, seres humanos, nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Não é porque às vezes nós queremos, não. A nossa limitação, a nossa compreensão. Então, tem pessoas que até escutam falar de Jesus, mas não compreendem essa profundidade de quem é Jesus na sua vida. O que Jesus representa na minha vida. E como que eu também levo Jesus ao outro. Quando eu falei que as pessoas falam bem ou mal de outra pessoa que você não conhece, a informação que o outro leva até você. Quando você conhece aquela pessoa, que você vai tirar suas conclusões. Mas se você já ir com preconceito armado contra o que os outros falam, você já fica fechado. Às vezes eu já ouvi muito falar mal dos outros, assim, em paróquias, comunidades que eu já fui, e as pessoas falam tão mal de uma pessoa que eu não conheci. Eu não armo para aquela pessoa de quem eu ouvi falar tão mal, não. Porque assim, eu falei, eu não sei, eu quero conhecer. Porque a pessoa fala, ó, fulano, é assim, 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 né? Tem esse jeito, né? Aí já ia armado, já com as pedras, com os pau na mão, para quando a pessoa vinha, eu toque, né, na cabeça dela. Não. Eu não fico olhando desse jeito. Geralmente, quando eu conheço, percebo que às vezes as pessoas são difíceis. Tem uns que têm uns temperamentos, tem uns comportamentos. Uns são donos da igreja, quer mandar na igreja mais que todo mundo, que o padre quer fazer a sua vontade. Aí precisa doutrinar e disciplinar essas pessoas para entender que a igreja não é minha, que a igreja tem que fazer do jeito que eu quero. É uma comunidade onde anda que todos devem participar e ter a sua opinião. Tem gente que tem cabeça dura, só aceita a sua opinião. Vocês na casa de vocês devem ter experiência lá, com suas esposas, com seu esposo, com o pai ou com a mãe, ou um filho também, cabeça dura. Que às vezes, mesmo você falando o que é certo, a pessoa insiste em fazer aquilo que é errado. Porque não tem a humildade de escutar, de aceitar. Tem umas pessoas que têm dificuldade em aceitar a opinião do outro. E quando aquilo realmente é importante. Você não vai aceitar uma coisa que realmente você vê que é errado. Você fala, não, isso não vai dar certo.
Mas a pessoa, mesmo sabendo que o que ele está fazendo é errado, continua a insistir no erro. Né? Continua a insistir no erro. Porque nós estamos ouvindo as leituras esses dias do Gênesis, né? Deus mandou Noé construir uma arca. Colocou os animais, sua família lá, ficou um tempão lá, uns 40 dias navegando. Depois, a terra secou tudo, ele desceu com os animais e Deus faz uma aliança. Não vou mais castigar as pessoas assim. Né? Não maltrata os animais, cuida dos animais, cuida da natureza, produz aqui o seu alimento para consumir. Né? Ainda fala para não matar os animais, para comer do sangue. Mas o ser humano entendeu errado. Ele falou, multiplicai-vos, né? Dominais todas as coisas, né? Os animais. Só que o ser humano entendeu errado e continua destruindo. Mas Deus fez a aliança, né, com o povo. E Ele fez sua aliança definitiva com Jesus Cristo. Poderia ter acabado de falar, a humanidade não deu certo, vou exterminar quando assim levaram Jesus até a cruz. E Ele enviou o seu Filho para estar no meio de nós, e aqueles que não aceitaram, o mataram. Né? Mas Deus dá oportunidade para nós, né? Para a nossa salvação. Que Jesus veio mostrar o caminho para a salvação. Né? Então, quem é Ele na minha vida? Se não é meu Salvador? Se é o Messias, o enviado de Deus. Se não entender assim, não aceitar Jesus como Salvador, também não será salvo. A salvação depende muito daquilo que nós, assim, o que nós fazemos. O que nós estamos procurando, o que estamos vivendo, o que eu busco em minha vida para viver. Então, para você, quem é Jesus? Quem é o Jesus que você conhece? Até onde você conhece Jesus? Só de ouvir falar? Ou daquele que você sabe que Ele é o Salvador? Ele que deu a vida por nós. É a Ele que nós devemos caminhar, Ele é o caminho. Ele é a luz que ilumina os nossos passos, nossa caminhada, a nossa existência aqui na Terra. A Ele que nós vamos direcionar o nosso caminhar, que nós encontraremos a salvação. Agora, não quer dizer que o caminho vai ser só de coisas boas, não. Tem muitos desafios, tem muitas dificuldades que temos que passar e superar. Mas conseguir vencer até o final e não desistir e desviar por outros caminhos. Né? Então, a sua experiência pessoal com Jesus, se você não teve ainda, mas está em tempo de ter. Se você não aproximou ainda tanto de Jesus para saber quem Ele é na sua vida, se você não deu espaço totalmente dele em sua vida, então procure conhecer mais Jesus. O Jesus que você tenha a sua experiência com Ele, que você ouviu dizer, e a sua experiência é muito mais do que você ouve dizer com Jesus. Então, a sua experiência pessoal com Jesus, que vai somar muito mais, além daquilo de que você ouça dizer a respeito dele. Então, que nós façamos a nossa experiência verdadeira com Jesus. Não experiência de faz de conta somente da boca para fora, mas aquela experiência da vivência na caminhada com Cristo, com nosso Senhor Jesus Cristo. Uma experiência verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.